E, inclusive, as alternativas que o governo tem depois da derrubada do decreto da alta do IOF pelo Congresso Nacional. Nosso entrevistado agora é o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Bem-vindo, deputado. Boa noite para o senhor. Muito obrigado. Boa noite, prazer falar com vocês, Tiago, Dora, também Cristiano, satisfação. E uma boa noite para o seu público. Bom, deputado, claro que a grande questão de hoje, um dia depois do resultado da votação no Congresso Nacional, é se o governo vai ingressar no Supremo ou não. Pessoalmente, o senhor que inclusive votou pela manutenção do decreto, o senhor acha que o governo deve ter essa alternativa em mãos ou ainda há necessidade de se esperar para discutir outras alternativas, deputado? Olha, primeiro, eu acho que a gente teve uma noite ontem, é preciso botar a bola no chão, como a gente chama no futebol, porque, em verdade, nós tivemos uma situação positiva, muito positiva, que foi a votação do imposto de renda, e tivemos uma situação que já vínhamos enfrentando dificuldades desde o início, com o IOF, que tirou o IOF, mas também permaneceu outros elementos, especialmente a questão da taxação das bets. Então, acho que a gente tem que fazer conta, tem que fazer isso tudo com muita maturidade. Não é hora de jogar gasolina, ao contrário. Ontem, se você perguntar qual foi o placar, 1-1. O Hugo acenou para um lado e para o outro. É o que ele vinha fazendo há algum tempo. A gente tem só que botar a bola no chão, deixar a poeira baixar. Saída nós temos, precisamos fazer uma solução, criar uma solução para a questão do déficit primário. A gente não pode deixar isso solto. Não é só responsabilidade do governo federal, é também responsabilidade do Congresso. Se o Congresso diz que não quer, tudo bem. Não quer IOF, mas vai querer o quê? Só não pode não querer nada. Então a gente tem a responsabilidade de fazer o que a gente fez, e fez bem feito, com relação à reforma tributária, com relação ao arcabouço fiscal. Então eu acho que a palavra-chave desse momento é diálogo. E lembrando, aqui no sertão, no Nordeste, a gente tem caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Então, acho que não está na hora da gente exacerbar nenhum discurso e botar o pé no chão para que a gente possa encontrar uma solução. E eu, agora há pouco, ouvi um comentário de Dora. Eu acho que um pouco nessa linha, Dora, a gente tem paciência para que as coisas também não entrem num ritmo já de eleição. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de ponderação. A Câmara já está num clima muito eufórico e tem outros elementos laterais que acabam também contribuindo para isso. Eu acho que a votação de ontem, se você perguntar qual foi o placar, 1-1. Dora Kramer, sua pergunta para o deputado. Boa noite, deputado. Todo mundo fala, quer dizer, se fala sempre na política o seguinte: quando tem um rolo, quando a coisa está feia mesmo, aí a solução é: o presidente Lula tem que entrar em campo, tem que tomar a frente para ver se resolve essa coisa. E embora o senhor tenha essa visão otimista do placar de 1-1, muitos governistas qualificam a derrota como muito grande e o momento muito delicado. O senhor acha que essa máxima de o presidente Lula é que dá um jeito e tudo, ela deve ser aplicada nesse momento? Eu acho que também, porque a palavra, como eu disse agora há pouco, é diálogo e cautela. Diálogo que bem sabe fazer o presidente Lula. Agora pela manhã eu conversei muito com o Reginaldo, nosso Reginaldo Lopes, lá de Minas. Eu conversando com ele, a gente falando assim, olha, na minha opinião, a gente tem que voltar a essa discussão do pacote fiscal em agosto. Agora, Dora, eu sou desses que, no meu entendimento, tem uma temática na economia que uma parte dela ela é mais civilizatória do que ideológica. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no mundo, muito delicado, muito delicado. E o setor empresarial sabe disso. A classe política também sabe disso. Eu acho que a gente não pode arriscar tanto. Então, acho que a gente tem que fazer o que fizemos nesse pacote fiscal, o que fizemos com o arcabouço fiscal, o que fizemos com a reforma tributária. Criar um grupo de trabalho, dialogar com o Senado e Câmara, fazer o dever de casa interno, fazer com que a gente possa dirimir essas questões dentro da própria Câmara e ouvir o setor produtivo também, que tem uma influência grande, ninguém se engane. O setor produtivo tem uma influência grande no Congresso, na Câmara, no Senado e, principalmente, Dora, depois do advento das frentes parlamentares. Eu sei, porque eu vivo dentro de duas, vivo dentro de várias.
E algumas eu sou presidente, como a do agente comunitário de saúde, como também de cartório, de despachante, mas também sou vice de duas, que é a do empreendedorismo e também a do comércio e serviço. Nessas frentes, a gente conseguiu estabelecer que nem tudo é política partidária. E elas têm uma influência grande porque elas têm também um contato grande com o setor produtivo. Então, acho que a gente tem que deixar um pouquinho, esfriar essas questões agora no recesso, trazer em agosto, como eu já vi o próprio Haddad apontar, essas questões de um pacote fiscal robusto e pensar no Brasil, porque nesse momento não dá para deixar que a gente perca esse momento do mundo que é muito veloz e a gente não pode ficar com uma política fiscal atrasada. Deputado Zé Neto, pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, boa noite, nós temos visto boa noite por parte do governo, alguns posicionamentos, muito no sentido de nós contra eles, de ricos contra pobres, colocando realmente um ônus, especialmente no Congresso Nacional, diante da votação que nós tivemos ontem. Na sua avaliação, essa medida não seria, talvez, pouco inteligente, à medida que o governo precisa construir uma maioria e especialmente trazer para o seu lado, talvez, setores mais ao centro, que foram tão importantes nas eleições de 2022, mas que, ao que parece, o governo perdeu a interlocução com esses setores, especialmente no Congresso Nacional? Olha, eu acho que, como eu lhe disse, foi 1-1. O jogo foi quente. Os ânimos ainda estão muito acirrados, mas a gente tem que tratar de entrar em campo para fazer exatamente com que, primeiro, os ânimos saiam do acirramento. Essa questão da economia, ela está além da disputa ideológica. Nós temos um momento bom para o Brasil está entre os 8 em termos de resultado no mundo, em termos de PIB. O Brasil está entre os 4 em termos de corte de... que eles falam tanto em corte de gasto, mas a economia de gasto nós estamos bem. Então, tem coisas, o desemprego está numa casa boa. A gente teve hoje o resultado da inflação, uma redução na expectativa de inflação. Então, a gente continua bem, os parâmetros da economia estão bem, não estão ruins. Então, não dá para a gente também agora apostar no ponto pior, melhor, porque isso não vai funcionar. Então, a gente tem que fazer tudo para que daqui até agosto, que eu acho que quando a gente retoma de forma mais robusta esse debate fiscal, fazer com que as coisas aconteçam com mais tranquilidade. Eu não vou jogar e vou jogar nessa inflamação, e é óbvio que você sabe, você acompanha, Cristiano, você acompanha também, Dora, do plenário acirrado, está polarizado, o mundo está polarizado, então a gente tem que ter só paciência para baixar um pouquinho a poeira e encontrar caminhos que possam dar a gente um resultado primário adequado e que a gente não precise fazer corte onde na educação, na saúde, nos programas sociais, que são, inclusive, esses programas que têm estimulado e muito o consumo no Brasil, têm estimulado e muito o poder aquisitivo, têm estimulado e muito a geração de emprego e renda, que é bom para todo mundo. Deputado Zé Neto, do PT da Bahia, mais uma vez obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Até a próxima, deputado.